ao podcast Irmandade Corintiana número 136, o primeiro de 2019. Não é isso, Fábio? Exatamente. Ainda bem que você sabe o número, eu não teria a menor ideia do número. Eu ia estar 180 e alguma coisa. 80 é alguma coisa no final do ano, quem sabe? 136 episódios. Isso aí. O primeiro de 2019. E estamos aqui, os dois irmãos, a Irmandade Corintiana com os irmãos corintianos apresentando isso. Irmandade Corintiana. Exatamente. O Ícaro está a caminho, ainda não chegou. Caiu uma baita chuva lá perto da casa dele. Ele deu uma atrasadinha, mas está chegando, vai chegar aqui no meio do podcast e vai pegar o trem andando, mas com certeza ele vai acompanhar o nosso ritmo. Ele tá vindo de carro, né? Não de trem. Tá vindo de carro. Bom, tem muita coisa pra falar nesse podcast, mas vamos começar pela partida de hoje que acabou de acabar. O Corinthians e São Caetano, um empate 1-1 lá na Arena. Vamos falar rapidamente dessa partida, para depois a gente entrar nos assuntos mais importantes nesse começo de 2019, não é verdade? Sim, é típico do Corinthians começar o ano sofrendo, passando sufoco. Começar o ano, começar campeonato assim. Normalmente quando começa assim, dá uma identidade legal pro time, pro futuro, né? Eu lembro muito bem da Libertadores, que a gente foi campeão, que começou com esse empate sofrido com o gol do Ralf no finalzinho também, né? Não foi tão no final quanto esse. Esse foi literalmente no último segundo. Foi no último segundo. Mas, enfim, o Corinthians acabou campeão ali. Eu lembro também quando o Corinthians começou a disputa da Série B, que a gente nem sempre gosta de lembrar, mas eu gosto de lembrar que, enfim, foi um momento que a gente passou, um momento recordista do Corinthians, temos que lembrar. E também começou com um empate, se não me engano, se não me falha a memória, começou com um empate. Eu não me lembro, mas vou acreditar em você. E, enfim, então acho que, premonitório ou não, o importante é que assim, o time demonstrou uma garra, demonstrou vontade de ir pra frente, demonstrou muita falta de pontaria, mas quando finalmente acertou uma bolinha na direção do gol, ela entrou. O goleirinho fez uma defesa lá do São Caetano. Eu acho que mais do que o resultado em si, que foi esse sofrimento, foi essa dificuldade para acertar o gol, como você falou, acho que a gente tem que analisar mais a postura do time, né? As linhas do Corinthians. O futebol, né? O futebol, enfim, e os reforços dos jogadores que chegaram, que foram bastante numerosos, né? E que alguns deles já estrearam ali com a camisa do Corinthians. Claro. O resultado em si, como você falou, é muito início do campeonato e tal. O São Caetano disputou a última partida oficial dele, acho que em outubro do ano passado. Esse tempo todo ele ficou treinando, se preparando, se reforçando e tal. E o Corinthians voltou a 20 dias de férias e tal. Então essa diferença foi sentida um pouco na partida. Então, e eu gostaria de dizer que apesar dos reforços e tal, me agradou muito dois veteranos. Sim, o Jadson e o Fagner, né? Os dois eu acho que criaram bastante, foram os principais jogadores ofensivos do Corinthians nesse primeiro momento. Eu acho que principalmente o Fagner, né? O Fagner, ele pós-Copa, ele não demonstrou o futebol que ele demonstrou hoje, né? Ele jogou muito bem hoje. Era o jogador talvez mais em forma de futebol do time inteiro, que estava com o timing mais correto, estava disputando as bolas de forma valorosa, fidedigna, indo pra cima, jogando muito e acertando passe, enfim. Tava jogando muito bem realmente o Fagner. Só não foi o destaque da partida, porque a partida foi essa partida dramática, definida no último segundo, com um gol do zagueiro Henrique, que não pecou durante o jogo, né? Ajudou isso, ele fez uma partida razoável. E aí, quando chegou lá, foi ele que decidiu no fim das contas. Mas também não deixa de ser uma continuação do ano passado, em que era decidido com lances pontuais, com assistências do Jadson definindo o futebol do Corinthians, né? O poder de decisão do Corinthians vindo dessas bolas do Jadson. Então, nesse começo de ano, a gente realmente está demonstrando isso agora de novo, né? Mas, como você falou, eu acho que no jogo, ao longo do jogo, o Corinthians demonstrou sinais de que não é a mesma sangria desatada que era ao longo do final do ano passado, né? Que o Corinthians sofria para conquistar um pontinho que fosse, para ir escapando de forma vagarosa do rebaixamento. Que se a gente for olhar para a partida em si, o Corinthians realmente sofreu para conquistar esse pontinho. Mas durante a partida, se a gente for ver os 90 minutos, o Corinthians dominou a partida do início ao fim.
O lance que resultou no gol deles foi uma infelicidade ali do estreante Richard, né? Sim, que acabou entrando com muita vontade ali. Então o Corinthians dominou mais a partida, teve mais domínio do jogo e sentiu uma dificuldade que já vinha do ano passado, essa dificuldade de finalização, de chegar na frente do gol e acertar o gol. No ano passado tinha dificuldade até de chutar, dessa vez até que pelo menos foi finalizando. Finalizava errado, mas finalizava. E então já é um aspecto aí positivo. Eu acho bom frisar assim, né, que primeiro jogo oficial do ano, os jogadores eles ainda precisam passar por um treino, estão calibrando aí, né, os músculos e tal, para poder chegar no auge depois. Começo de temporada é quando a pontaria do cara deve estar pior, né? Então, realmente faz sentido isso. Você falou dos novatos que jogaram e já falou que o gol do São Caetano acabou vindo de uma falha aí do nosso estreante Richard, que na minha opinião também não só foi o estreante, como foi o pior em campo pra mim. Eu vou discordar de você, mas continue, por favor. Ali, né, a gente via ao longo do jogo, assim, né, as jogadas do Corinthians tendo um resultado positivo pela direita, com os jogadores mais experientes, teve no primeiro tempo o André ali na ponta da direita, mas o Fagner, o Jadson figurando mais pela direita, né? E aí quando entrava na esquerda, que já era formado por Sornosa, Avelar e tal, não estava rendendo tanto. Sim. Né? Até mesmo o Ramiro puxava um pouquinho mais para aquele lado. Então acho que essa falta de entrosamento prejudicou muito. Certamente prejudica muito o futebol do Sornosa, que é um cara habilidoso, mas que depende desse entrosamento com os caras, para acertar timing de passe, etc. Blá, blá, blá. Ele, eu acho que para mim foi o pior em campo. E eu entendo esse desentrosamento e tal, mas eu também não vi o Sornosa tentar aquele passe decisivo, aquele passe mais incisivo mesmo, aquele que deixa o cara na cara do gol. Eu não me lembro, não me recordo dele tentar fazer isso. Ele errou bastante passes laterais, o jogador ao lado dele e ele errando. Ou o jogador nem estava ao lado dele, ele passando a bola pro vazio. Né? Teve uma bola que eu lembro no começo do segundo tempo que ele passou pro vazio, claramente assim, mas é desentrosamento. Ele passou sem olhar, né? Esperando que tivesse algum companheiro ali, baseado na última posição que ele tinha visto dos companheiros, né? Chegou aí o Icarones. Chega o Icarão aqui. Chegou aí o rapaz. E aí, meus amigos, deu uma corrida. E essa chuva aí, cara? A chuva veio pra enaltecer o gol no último momento. Peguei um trânsito. Com chuva é mais dramático, né? Sempre. Aí, grande, cara. amigos? Estamos falando aqui da partida que o Corinthians fez hoje, pra depois falar um pouco mais dos outros destaques do Corinthians. A gente tava no momento falando dos novatos, né? Dos estreantes aí. Eu falei um pouquinho do Richard, que pra mim foi um destaque negativo. O Guilherme falou de outros destaques negativos. Sornosa, o que você achou dos estreantes aí, cara? Cara, a gente até tava conversando durante a partida. Bom, antes de mais nada, feliz ano novo aí, galera. Tudo de bom. Tá em tempo ainda, né? E, bom, eu acho que realmente o Richard... É verdade, a gente nem falou Feliz 2019 pra galera, né? Ainda bem que dá o Icarão. Eu cheguei pra isso, na verdade. O cara das festividades aí. Feliz Natal também, galera. Cara, eu acho que o Richard eu nem consideraria tanto como negativo, porque eu achei que o Sornosa tava com um pouco a perna pesada. Mas de positivo, eu vi muito do Ramiro. Eu acho que ele pode se tornar um cara muito importante dentro do... Até pela maturidade, ele passa a ser um cara bem entrosado ali, que consegue comandar bastante o time dentro de campo. Acho que isso pode ser importante e pode vir a se tornar, né, um Paulinho, enfim, pela posição, digo. Gostei do André Luiz, achei que pode ser um cara importante. Ele jogou só meio tempo, né, ele saiu no intervalo. Eu acho que ele chegou com muita vontade ali, muita energia e tal, trombando e tal. E acho que atrapalhou um pouco o futebol dele ali. Mas, enfim, eu acho que ele é... até por isso o cara deve ter tirado ele com medo de talvez ele acabar sendo expulso, porque ele já estava se estranhando com o jogador do São Caetano ali. E eu acho bom, não é um jogador novo, né, mas é um jogador antigo. O Gustavo, eu fiquei bem contente, assim, com a participação dele. Demonstrou bastante vontade, assim, né. Ele é um cara que, desde a primeira passagem, já falava que ele queria ter tido um desempenho melhor e tal. E hoje ele demonstrou, eu fiquei bem contente, assim, com a participação dele, mesmo ele não tendo feito gol e tal. Porque você via que algumas jogadas ele tinha um cacoete ali, né? Teve o lance do primeiro tempo que o Sornosa perdeu o gol. Começou num pivô dele pro Jadson, que agilizou a jogada. Então,
Acho bacana que o Corinthians tem opções. Finalmente temos opções. Ele também perdeu alguns gols ele mesmo, né? Sim, assim, sim, eu entendo o que você tá falando, a gente viu um posicionamento bom dele, em termos de dedicação se dedicou, mas assim, eu já vi o Gustavo fazer essa estreia antes. Quando ele estreou em 2016, o primeiro jogo dele, a gente ficou falando, chegou no centroavante, porque ele realmente fez um pouco de tudo isso aí, demonstrou essas qualidades. E aí foi decaindo, não sei se foi a pressão do Corinthians, etc. Me parece realmente, pelo que ele demonstrou no ano passado, pela forma como ele está lidando com esse começo de ano, ser um outro jogador. Ser um jogador diferente hoje, né? Com uma cabeça diferente. Precisava passar esse tempo longe até, né? Mas, enfim, acho cedo pra gente começar a proclamar que o cara vai ser uma solução. Você tá querendo dizer de ter uma calma, né? Vamos ter calma com isso. Ser cauteloso. Assim como vamos ter calma, tanto com o que eu falei do Richard, quanto do Sornosa. Sim, é o primeiro jogo. É o primeiro jogo, o entrosamento. Aliás, a gente pode começar a ler os comentários. Eu tô vendo muita gente criticar aqui os jogadores. Tal. É a primeira partida. Acho que a Irmandade, às vezes, talvez espera um pouco mais dos jogadores, quer dizer, dá mais chance pros jogadores do que a maioria dos torcedores que a gente vê por aí. Mas eu acho que esse é o momento ainda. A primeira partida, eles estão realmente chegando de férias e tal. Acho que a gente tem que ter calma. Mas vamos ler uns comentários aí. É um pouco de unanimidade. Parece que estamos voltando um pouquinho a 2018. Porque o pessoal tá criticando bastante o Danilo Avelar. José Hildenberg aqui tá falando do Danilo Avelar, que ele não dá. O Marcelo Pereira falando que o Danilo Avelar não tem condição de jogar no Corinthians. Frank Barbosa também tá falando que ele Danilo Avelar é um a menos. Eu entendo essa posição. Acho que o pessoal ainda tá muito com a cabeça no ano passado. E eu nem acho que o Danilo Avelar foi tão ruim assim o ano passado. Ele não foi bem, não vou dizer que ele foi bem. Sim. Cuidado na hora de defender o Avelar. Acho que teve outros jogadores que foram piores. Não. E nessa partida a mesma coisa. Eu acho que ele errou, mas ele deu 2 bons cruzamentos pro Gustavo. O Gustavo perdeu o gol. É verdade, né? É verdade. Ali na esquerda, era ele que tava fazendo alguma coisa acontecer. Sim, né? sim. O que não quer dizer muita coisa, porque como a gente falou, o resto da esquerda não tava muito bem. E defensivamente ele não falhou. Eu acho que ele não foi tão mal assim. Se ele não chegar e fizer 2 gols por partida, o pessoal desce cacete nele. Vale lembrar também que neste exato momento, para este jogo e talvez para os próximos, o Corinthians não tem uma segunda opção para lateral esquerda. Porque o Carlos Augusto tá defendendo a seleção e o Arana não chegou, a gente vai falar um pouco mais disso, não sei nem se vai chegar. E não tem outra opção, não tem um terceiro lateral esquerdo ainda no time. Né? Eu acho que a gente tem que pensar também que o Carille era um cara bem defensor do Danilo Avelar no ano passado para ele vir para cá. Então, alguma coisa eu acredito que o Carille deva alimentar. Mas vamos mudar um pouco a chavinha, vamos deixar esse jogo um pouco de lado e vamos falar nas outras coisas que aconteceram nessa mudança de ano aí, né? Que chegou muita gente. Chegaram 8 reforços até agora, fora o Carille, que talvez, por enquanto, é o maior reforço do Corinthians, na minha opinião, é o Carille. Primeiro o Carille, depois o patrocinador Master e depois talvez o Bozelli, sei lá. Então. Aí tem esses jogadores. A gente pode falar do Mosquito, que não quer ser chamado mais de Mosquito, então o Gustavo Silva chegou. Ô Gustavo Silva, vamos fazer uma campanha aqui. Vamos falar. Gustavo Silva. Mosquito tem muito mais personalidade, cara. Todo mundo vai lembrar quem é o Mosquito. Ninguém vai saber quem é o Gustavo Silva. Num outro time que já tem um Gustavo que é recém-artilheiro aí da Série B. Eu acho que você tem que repensar. O Gustavo Silva. Mosquito, né, eu acho que o Gustavo Silva tem que repensar. A gente vai fazer uma campanha aqui, hashtag fica Mosquito, Mosquito é legal, sei lá. A gente pensa numa hashtag legal aí. Deem dicas pra hashtag aí, pessoal. Enfim, o Mosquito, o André Luiz e o Michel Macedo, eles já chegaram em 2017, né? O André Luiz vindo da Ponte, o Michel Macedo estava sem time, mas ele jogou no Las Palmas. E o Mosquito estava fechado já com o contratual lá com o Curitiba faz tempo. O Las Palmas, que é um time da Série B da Espanha, né? Importante não reconhece. Nenhum desses, apesar do André Luiz ter começado como titular, acho que chegou para ser titular com essa intenção. Aí chegaram o Richard do Fluminense, que também acho que vai disputar a posição ali com o Ralf, principalmente. O Ramiro do Grêmio, esse sim, eu acho que foi um bom reforço. Um reforço que chega para ser titular, já mostrou nessa primeira partida com os elogios aqui do Icarão. O Bozelli, que chegou, que também foi uma boa contratação. Eu que conhecia muito pouco desse jogador, enfim, para não dizer que não conhecia ele. Mas que os números dele são impressionantes. Eu acho que ele chegou para ser titular, né? Sim. Tem credencial para isso. Tem credencial. Né? E o Sornoso e o que veio do Fluminense, o Meia, que nessa partida jogou mal, mas ele foi um dos últimos a chegar aqui. E o Manuel, que foi apresentado hoje para a torcida também, zagueiro do Cruzeiro, que eu também acho que esses dois eu acho que chegam para compor elenco mesmo.
podem ser titulares ou não, depende muito do desempenho deles e da vontade do Carille. O Sornosa, ele não é super jovem, mas ele é jovem, né? Então é um cara... 24, 25? Por aí, 25 anos, acho. E acho que já é uma aposta para um futuro meio de campo sem o Jadson aí, pensando em compor alguma coisa sem o Jadson aí, né? E a gente tem que falar, a gente falou da estreia dele que ele foi mal, e ele realmente foi mal, mas ele disse que prefere jogar mais no meio, na posição do Jadson. E o Carille tá tentando colocar ele mais pra esquerda, tentando adaptá-lo nessa função. Eu acho que ele errou passes que não se... Independente da posição. Que essa posição não tem nada a ver com os passes que ele errou. Mas a gente tem que fazer essa ressalva aqui, né? O curioso é que a gente tá mencionando aí o posicionamento dele. Ele até jogou em alguns momentos no Fluminense pela meia esquerda. Mas ele falou de jogar pelo meio. A gente tem o Pedrinho, que também cai mais pela direita. Romero, o André Luiz, direita ou esquerda. Você vê que não tem alguém de fato para jogar ali pela esquerda. Acho que o Carille vai ter que quebrar um pouco a cabeça. Acho que tem muito, obviamente, a gente tá falando aí das opções, tudo isso que a gente tá comentando. Deixa o Danilo Avelar sozinho ali, pô. A galera vai cair matando. O que eu acho legal disso tudo, de todos os nomes que você mencionou, enfim, de tudo que o Corinthians está almejando para esse ano, é outro momento, né? O Corinthians começa o campeonato, enfim, a temporada, de fato, com corpo, com plantel, com elenco. Você tem, hoje na hora do intervalo... não estava funcionando bem, beleza, bota o Pedrinho, bota o Vital, bota o Mosquito. Vai ter que ser Mosquito, né? Vai ter como. Eu vou só discordar que no ano passado o Corinthians começou com um elenco bom. Sim. Ele foi perdendo as peças ao longo. Concordo. Se acontecer a mesma coisa esse ano, aí não tem jeito. Mas aí também os caras acabaram de chegar, começar a sair. Mas o que eu vejo como vantagem é que assim, e outra também, acho que a gente tem que dar um tempo, não sei se a gente... Espero que o pessoal entenda aí que a gente tá sendo paciente com os caras, porque obviamente foi o primeiro jogo da temporada, mas também com o Carille, cara. Porque ele voltou agora e ele tá de fato reformulando, assim, metade do time que jogou hoje não tava com ele ano passado. Então, Sim. Eu acho que é hora de dar tempo pra embasar esse time. Até o time que foi campeão paulista ano passado também passou por esse tipo de crivo do Carille. O time ano passado começou perdendo o Paulista, né? Tem que lembrar disso, da Ponte, num jogo que jogou mal, né? Jogou mal. Aquele jogo foi um jogo ruim. Esse jogo, quando jogou bem, tudo bem. São adversários completamente diferentes. A Ponte Preta do ano passado com o São Caetano desse ano. Sim. O que eu acho significativo sobre esses reforços é a experiência que eles trazem, né? No ano passado, os reforços que foram trazendo, enfim... Esses reforços que vieram no meio do ano, né? Que foram chegando, assim... Tinha muita molecada que era uma aposta, assim, pensando, esse moleque aqui, de repente, no ano que vem vai, né? O Douglas, o Arauz, o Douglas, Arauz, o Sérgio Dias, Vital, enfim, vários caras. O Vital ainda que veio no começo do ano, né? Agora, esse ano, assim, não tem um cara que é sub-23, assim, veio todo mundo... Com mais experiência. E é curioso. O único sub-23 é o Gustavo Silva, né? O nosso querido Mosquito, que enfim, é um cara que tá vindo numa crescente aí no Curitiba, né? Que é um formador de jogador. O Curitiba é um clube formador de jogador no Brasil. E uma coisa curiosa, até baseado no que você tá falando, duas coisas, né? Eu li essa semana 2 matérias. Uma matéria que a média de time de idade do Corinthians caiu e manteve essa questão da experiência, porque você traz um Ramiro que já vivenciou várias situações do Grêmio, o próprio Sornosa, que também já passou pelo Fluminense e Campeonato Sul-Americano e tal, experiência internacional. Mas, aposenta Sheik, Danilo sai, o Roger pede pra sair, como é que não cai a média de idade do time, né? Tem que cair, pô. Então, é exatamente esse ponto. Acho que o Corinthians ganhou a experiência e ganhou a idade, porque saíram esses caras que, de fato, às vezes tinha os dois extremos, né? Muito jovem, mas, os caras em final de carreira. Então isso é legal. E, além disso, o Corinthians mudou a mentalidade de contratação dele, que manteve a folha salarial, isso não está extrapolando, isso é muito legal. Isso. Mas mudou a mentalidade de contratação, trouxe uns caras mais parrudos para aguentar a temporada. E o pessoal tá perguntando aqui de outros 2 reforços que podem chegar, né? Então estão sendo falados aí o Arana e o Love. O que a gente sabe dos dois, né? O Love parece que vai assinar nos próximos dias a rescisão com o Besiktas. Ele entrou num acordo, parece que eles estavam devendo quase 6 meses de salário para ele, eles já entraram num acordo para parcelar essa dívida. Lembrando que com esse contexto, ele já poderia entrar na FIFA, numa ação com a FIFA e ganhar isso no tribunal. Acho que isso até beneficiou, né? Só que isso seria um processo mais demorado, mas certamente, ele era causa ganha. E a vantagem disso é que ele sai de graça, né? Ele chegaria pro Corinthians, ou pro clube que ele assinar,
sem que o clube tivesse que tirar a grana do bolso, ele poderia chegar de graça. E o Arana que o Sevilla já disse que vai dispensá-lo e tal, e tá negociando aí, tá fazendo um jogo difícil com o Corinthians, que tentou um empréstimo a princípio, eles falaram que não querem emprestar, podem vender o Arana pro Corinthians, a pedida já é menor do que a pedida que o Corinthians ganhou quando... Na verdade, o Corinthians não ganhou, né? Porque o Corinthians... É como se o Corinthians tivesse emprestado por um ano o Sevilla pro Sevilla. E o Corinthians está disposto até a fazer essa recompra do Arana, e a vantagem dessa recompra é que o Arana é um jogador jovem, e que na época que ele saiu, o Corinthians não tinha 100% do direito federativo dele. E agora, com essa recompra, ele passa a ter o 100% do direito federativo. Ele foi vendido pro Sevilla a um valor mais alto do que o Corinthians compraria, mas o Corinthians não recebeu essa grana toda na época que vendeu. Talvez esteja pagando agora o que recebeu, sei lá, 30%, alguma coisa assim. Eu sei que o Corinthians está fazendo investimentos baixos, enfim, não está investindo de fato, está fazendo compras só por salário e luvas, né, sem compra com os clubes. Mas, por exemplo, essa é uma oportunidade que, se o Corinthians conseguir comprar e conseguir investir nesse jogador, pode render alguma coisa no futuro. E acho que pro Arana também só faz sentido uma volta pro Brasil sendo pro próprio Corinthians, onde ele pode justificar isso de forma muito clara, falar, pô, tem identificação com o clube, fui criado ali no terrão, blá, 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 blá. Não vai ser aquela coisa, putz, tive uma passagem vergonhosa pela Europa e estou voltando com o rabinho entre as pernas para jogar em outro clube. Não é isso, ele tá voltando pro clube que o formou, que o vendeu, onde ele... A melhor fase dele. Enfim, então acho que é o único que faria sentido aí, que não seria um passo atrás na carreira dele, né? O Faustino Melquiades, ele perguntou aqui, o Romero joga ou não? Esse é um assunto bom também, em sentidos de... O Romero, ele tem esse problema contratual, né? Que independente se o Romero fica ou não, vai embora, é vendido, é emprestado, sei lá, que o Corinthians tem que pagar uma grana daqui a 6 meses para os empresários dele, e não é pouca grana. O Corinthians afastou o Romero a princípio, né? Ele não vem treinando com a equipe principal, não está inscrito no Campeonato Paulista a princípio, isso pode mudar. Estão negociando uma renovação do contrato. O problema é que, aparentemente, o Romero está fazendo um jogo parecido com o que os outros jogadores já fizeram no Corinthians, como o Balbuena fez também. Quer pedir uma renovação, um salário mais alto, tudo mais alto, e uma multa mais baixa, né, para ele ser trocado, para ele ser vendido. Lembrando que isso não é uma questão, assim, no caso do Balbuena ainda houve uma questão que a diretoria demorou um pouco para abordá-lo, na época que ele não estava tão bem, não abordou, e acho que isso gerou um certo mal-estar pessoal. Agora que o cara tá bem, você quer renegociar, né? O Romero não, já estão há tempos tentando falar com o cara para renovar e só tá sempre postergando. E eu vou te falar, eu achei legal a postura de não botar o Romero para jogar, cara, porque daí depois você fica montando, contando... Por ser o Romero, pelo Romero ser o tipo de jogador que ele é, que no ponto de vista tático, é muito difícil você mantê-lo no banco, ele entra, o time acaba meio que contando demais com ele, é difícil. Realmente é complicado. Então, se você sabe que não vai contar com ele a partir do meio do ano, que talvez não conte com ele a partir do meio do ano, vamos já estruturar o time sem ele, né? E aí, até aproveitando essa questão toda do Romero, o José Hildenberg perguntou também sobre o Luan do Atlético. Essa é a outra existe uma conversa. As perguntas podem ser até casadas, né? Existe uma conversa do Corinthians entre o Corinthians e o Atlético. O Corinthians tentou a contratação do Luan. A princípio, eles pediam uma parte de dinheiro e o Cleison não aceitou a negociação, quer dizer, pediu um aumento de salário ou coisa parecida, que o Atlético não quis dar, não acertou. O Corinthians tentou novamente só dinheiro, o Atlético não aceitou, e agora tá rolando, aparentemente, essa conversa dos bastidores de fazer essa troca Luan-Romero, provavelmente com o Corinthians ainda tendo que pagar uma parte, uma diferença, e apesar do Romero ser mais novo do que o Luan. A parte difícil disso tudo é a questão contratual. O Luan tem contrato por mais 4 anos com o Atlético Mineiro. O Corinthians tem contrato por mais alguns meses com o Romero. Então, assim, o Atlético Mineiro ganha o quê nisso? Ele pode assinar um contrato com o Romero agora e falar, beleza, no meio do ano eu tô com o cara aqui. Exatamente. Que vai ser a fase decisiva da Libertadores, etc. Ele pode, sem o Corinthians saber, né, falar com o Romero e acertar as bases todas e o que eu acho que isso demonstra até é uma questão muito de time, né? Se fosse no fim do ano o vencimento do contrato do Romero, claro que ele ia jogar a temporada inteira, então tava aí treinando, né? Mas como vai sair no meio da temporada é problemático. Então o Corinthians tem que começar a pensar nisso na hora que contrata o cara, na hora que renova o contrato, não acabar esse contrato no meio do ano, acabar esse contrato sempre no fim do ano, para você sempre poder contar com o jogador, na pior das hipóteses, mesmo ele saindo, até o fim da temporada brasileira. O Emerson Silva Pacheco, lá atrás, ele perguntou como é que estava a negociação do Arana e do Love, a gente já falou, mas pediu a nossa opinião sobre a questão da chegada do Love, o que a gente acha com relação
Isso sendo que tem o Gustavo e o Bozelli pro 9. Joga. Eu acho que tem que vir, cara. Eu acho que tem que vir. O Love, ele é capaz de jogar essa posição do André Luiz ali, então eu acho que fazer uma dupla de ataque muito boa com um centroavante. A gente passou pelos reforços aqui e a gente falou, quem chega pra ser titular mesmo, o Ramiro e o Bozelli, a princípio, né? Sim. Os outros vão tentar brigar e tal. E eu acho que se esses dois reforços chegarem, o Arana e o Love, chegam pra ser titular também. Os dois. O Love pode fazer esse jogador atacante mais pelo lado e também pode, numa eventualidade, durante uma partida, ou em função de cartões ou contusão, vão fazer um 9 também. Sim, a gente relembra que ele já fez essa dupla de ataque com o Adriano no passado, né? Então acho que é possível jogar junto. Bom, e a gente não pode deixar de falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está acontecendo. O Timãozinho. O Timãozinho está na semifinal, vai disputar contra o Vasco, acho que terça-feira, não é isso? Terça-feira, às 9h30 da noite. Na Arena Barueri. Na sua casa. Ala Barueri. Na sua casa. O Timãozinho, que eu acho que fez uma primeira fase mais ou menos, tá crescendo na competição, né? Sim. Quem pra vocês é o grande destaque desse time do Corinthians? Fábio? Não tem como não falar do japonês, que cria sempre uma piadinha, um trocadilho engraçado, que é o Oia, né? Tipo, olha esse moleque aí, tá sempre fazendo gol. É a última copinha dele, aliás. Né? A última copinha dele. Ele já jogou bem outras copinhas. Na copinha do ano passado não jogou bem. Não foi bem, ele teve um ano ruim ano passado, é bom falar, né? Demorou pra se acertar com o Corinthians. Teve um ano ruim na relação dele com a direção e tal. Teve declaração de dirigente falando que achava que ele tinha atingido aí o pico dele já, que não ia crescer mais, enfim. Teve alguns problemas aí. Acho que era só essa conversa para negociar com o cara para tentar baixar o preço dele. Fato é, nessa copinha, ele tá com o time nas costas. Grande destaque, não vou dizer que o time depende dele, que se ele não tá lá, o time não ganha nenhuma. Não, mas é o grande destaque. É o cara que tá fazendo toda a diferença ali em campo. Marcando muitos gols, marcando aqueles gols iniciais, né? O primeiro gol, o gol que vale ponto, né? 1-0, o gol de empate. Fora o Oia, eu gosto do Natan, eu acho que é um centroavante bacana, assim, um perfil de centroavante forte, muito alto, legal, né? Exato. E relembra, né, esse jogo forte de centroavante, mesmo de corpo e tal. E o Rony, né? É um volante muito bom que acho que pode representar bastante gols. Ele é capitão, né? Eu ia falar mais do Rony até do que do Natan. Acho que o Natan tá fazendo uma copinha excelente. O que me preocupa com o centroavante, que vai bem em copinha, o centroavante bom do Sub-20, é que lá o tamanho já basta, né? Você ser um cara grandão, você já consegue controlar a área e fazer gol. A gente lembra do Douglas Tanque. Às vezes você pega os zagueiros todos são menores, você já é fortão, já se desenvolveu mais cedo, digamos Exatamente. Assim. E aí quando sobe, tem uns zagueiros que sabem lidar com isso. Tem zagueiros menores que o cara que sabe se posicionar, sabe ganhar no corpo, e o cara não consegue, não sabe fazer essa diferença. Então, mas eu acho que é um potencial, assim, tanto ele quanto o Celeri também é um cara em potencial bom. O Bilu, que já também treinou que já chegou a jogar uns minutos. Chegou a jogar uns minutos aí, num jogo descartável do Corinthians. A nota triste dessa copinha fica pro Fecink, que acabou quebrando a perna numa dividida ali com o goleiro, uma imagem até forte de se ver ali no contra jogo. o Ituano. Agora vai ficar de molho ali, vamos ver como é que ele vai voltar daqui a, sei lá, 6, provavelmente 7, no final do ano ele tá... Era previsão de 6 meses pra voltar. Pra treinar com bola. Né? Mas ele é um jogador novo, ele ainda tem outras copinhas pela frente, ainda pode se destacar, com certeza vai voltar a jogar bastante pro Corinthians. E o que tem me impressionou o jogo contra o Grêmio, por exemplo, a facilidade com que o Corinthians jogou contra o Grêmio. Tudo bem, teve um gol no início que facilitou, né? Um gol bizarríssimo ali, do Oia, inclusive. Né? Mas também, assim, outros jogos difíceis que teve contra o RB Brasil, contra o próprio Ituano, que não valia muita coisa, mas foi um jogo difícil, principalmente pelo contexto do Fecim, do que aconteceu com o Fecim ali. Acho que o Corinthians, nos momentos que precisou, mostrou essa bola a mais, essa garra, esse sangue nos olhos. Uma coisa que também a gente não pode deixar de falar nesse podcast que está começando o ano é do novo patrocínio Master, né? Finalmente, quase 2 anos depois da saída da Caixa, temos agora um novo patrocinador Master. Dinheiro! Bom, então, o Corinthians fechou o patrocínio Master com o banco BMG. O que vocês podem falar disso? O BMG parece que fechou, deu em torno de, pelas notícias que estavam saindo, adiantamento de 30 milhões, mas é um sistema diferente de parceria, né? Não fechou nesses 30 milhões e parece que vai ser um sistema que pode aumentar de acordo com as ativações que o patrocínio vai trazer.
O que é muito legal do fato do BMG estar voltando aqui para São Paulo, porque parece que já patrocinou outros clubes aqui, mas enfim, a parceria com o Corinthians parece que é uma coisa duradoura. A gente não tem, obviamente, confirmação. Fechou por 2 anos, por mas enquanto. É isso que ia chegar. A gente não tem confirmação, mas a certeza é de 2 anos, e aí parece que é um patrocínio que pode se estender até mais, 5 anos. E isso é muito bom, porque dá um respiro financeiro pro Corinthians, Claro, né? Assim, claro. foram 2 anos, a gente tá falando da Caixa, né? 2 anos sem patrocínio, que, pô, infelizmente, pro clube brasileiro não ter o patrocínio, é um negócio que você fica dependente, por exemplo, da cota de televisão, e a mercê de vender jogador, né? Então, muitos jogadores que, por exemplo, saíram no ano passado, óbvio que não tem relação com o patrocínio em si, mas o Corinthians queria fazer caixa doidado e não tinha essa... Então, não influencia, direta, obviamente. assim, mas Exato, influencia. Influencia. Então, assim, saber que tem o patrocínio já é tira um pouco desse peso das costas, né? E a meta do Corinthians para esse ano, do marketing em patrocínios de uniforme, era 42 milhões. Então, só isso, né? Se bater isso, eu acho que Já precisa pega com precisa atingir alguns bônus aí para chegar nos 42 milhões, mas se atingir isso já é a meta do time, né? E era uma meta que era impossível de ser batida nos anos anteriores, quando não tinha o Master, né? O patrocínio Master. E eu só queria deixar uma dica pro Banco BMG, que estreou hoje com a camisa lá. Eu acho que as suas letras laranjas na camisa branca leitura, do Corinthians não dá leitura. Verdade. Eu preferiria se vocês colocassem na camisa branca as letras em preto. Acho que a Sim. leitura ficaria muito melhor. E eu deixaria o laranja. Contorno em laranja, mas o preto... laranja fica pra camisa preta, que aí realmente vai se destacar, vai iluminar a camisa do Sim. Corinthians. Mas na camisa branca não deu muito contraste ali, foi até difícil de ler o nome do banco na E camisa. em laranja também, vindo dessa parceria, tava escrito Help, né? Na manga do Na time. manga, que é o... Na manga do time ali. Esperamos dos que a gente não precise projetos gritar deles, isso né? muitas vezes aí. É. Bom, chegou aquele momento de encerrar esse podcast. Chegou o momento. É o primeiro do ano. O Icarão chegou atrasado, acho que ele merece lembrar as nossas redes sociais. Por favor, Icarão. Vamos lá, então, as nossas redes sociais, SoundCloud, o iTunes, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e Spotify. Todos eles Irmandade Corintiana com TH e o Twitter é Irmandade Timão. Vi treinando nas férias. Amigos, ficamos E por tem aqui. nosso e-mail também, gente, Irmandade Corintiana com th@outlook.com. Na semana que vem estaremos de volta com esse podcast. Depois de 2 partidas com eles que a gente não falou, né? O Corinthians vai jogar, enfrentar o Guarani na quarta-feira e a Ponte no sábado. Guarani fora? Não. Guarani fora. Guarani fora. É, no Brinco de Ouro. E depois dos jogos a gente faz um live pelo YouTube, né? Quando dá certo. A gente ia fazer hoje, mas tivemos problemas técnicos aí, não rolou. Mas também a gente tinha o podcast logo em seguida. Bom, ficamos por aqui. Vai Corinthians. Vai Corinthians e feliz 2019. Vai Corinthians, vai Timãozinho! Valeu, galera.